Queridos amigos, João Ricardo Uberlândia, estou aqui trabalhando, graças a Deus, no domingo. Minha gente, os canais de redes sociais têm feito muitos bloqueios a respeito de inúmeras postagens que nós fazemos. Lamentavelmente, esses bloqueios de algumas postagens, eles consideram, às vezes, baseado no contexto político, como fake news, tais como certas atitudes da ex-presidente Dilma em relação ao BRICS, e nossas contas, nossas redes sociais vai sendo cerceadas. E nós vimos também magistrados da alta corte ministerial no Brasil, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministros corregedores do Ministério Público, muitas pessoas envolvendo em aplicar as leis nesse país, fazendo um bloqueio a todos aqueles que não aceitam essas lideranças, as grandes lideranças, tomando conta e aplicando os códigos penais e a Constituição e sempre menosprezando, calando e desconsiderando as pessoas que foram assassinadas, que foram mortas neste contexto histórico que eles insistem em criar a maior das fake news, que a esquerda só governou 16 anos aí com Lula, Dilma Rousseff, mas nós sabemos que desde a Revolução Bolchevique, nos Triângulos das Tesouras, em 1927 já o Partido Comunista, com essas ideias de salvação para todo o Brasil, que pegam pessoas camponeses, pessoas simples, pessoas sofridas, pessoas nas ruas, que recebem uma ajuda dos trabalhadores, que não é de pessoas específicas, pois os recursos do país que pessoas específicas gastam ficam com os méritos, mas as empresas que realmente produzem e pessoas nesse comércio, nesse mercado livre, de colaboradores e empreendedores nas vendas, nas intercorrências comerciais, enchem os cofres do Brasil, mas as pessoas ignorantes e as sábias preferem atribuir os méritos às pessoas específicas que fazem parte de roubos que, se elas levassem a sério, nem votaria, nem daria muita atenção. Algo a refletir é que muitos de nossos patriotas, pessoas coerentes, de direita, mas que a esquerda insiste a argumentar que a direita de hoje defende os maiores bandidos acima de Lula, Dilma Rousseff, de Boulos e de tantos outros nomes na política atual e histórica no Brasil, mas que o que eles fizeram é menor do que o setor privado faz ao Brasil. Mas nós temos que considerar que o que eles fazem para nos bloquear é pequenininho. Essas chamadas fake news, baseado em assuntos reais, mas que eles consistem, por causa de uma vírgula, bloquear essas pessoas que insistem em dizer a verdade, mas os contextos na cabeça deles são criados e fazem aberturas para desviar da realidade. Nós observamos que países vizinhos e os nossos brasileirinhos que já estão nos funerais, morreram por falta de atendimentos e as suas esperanças foram tiradas por falta de observações de políticos que deveriam estar concentrados no povo brasileiro, mas lamentavelmente essas pessoas têm projetos de poderes que vão disseminando em todo o país e convencendo uma massa para viver dos recursos alheios, dos dinheiros daqueles que dedicam suas vidas de segunda a segunda para suas famílias, para criar rendas, como já dizia muitos pais, muitas mães, para vigiar, para poupar, não entregar, como diz as escrituras, aos nossos dinheiros tão sofridos a estas artes que o próprio Karl Marx chamou de a arte da burguesia, a arte da distração. Max Weber deixou muito bem claro que nós precisamos sim acreditar em Deus, mudar os nossos modos, compreender as meritocracias, lutar pela verdade, e deu um pequeno exemplo de ingleses que saíram da Inglaterra e que foram para as terras da América do Norte formar os Estados Unidos. Vivemos no Brasil que muitos
desistentes de aplicar a verdade, quer aplicar o comunismo e o socialismo, que nada mais é do que uma filosofia muito simples, que ela já faz parte de uma parte da conduta de cada um de nós. Podemos avaliar os pais sobre os filhos que amam, que os cuidam até crescer, e quando eles crescem, criam suas barbinhas, os pais, pela própria lei da natureza, que é o grande código genético para a eternidade, diz a eles: filhinhos, papai já não consegue mais sustentar os seus sonhos, vocês terão de fazer como o dono do Armazém Martins, o senhor Alair Martins, e pegar as oportunidades, aproveitá-las, criar as suas riquezas, levar riquezas, dar empregos e simplesmente arcar com os erros caso eles o fizerem. Aqui na cidade de Uberlândia, meus queridos amigos, eu fui brutalmente espancado por esses simples camponeses, por esses homens que viviam em botecos ou em casas de prostituição. Não são todos esquerdistas que fazem isto, pois existem pessoas de bom coração. Mas essa filosofia tende a matar o respeito primeiro ao irmãozinho, do que propriamente tirar daqueles que têm para dar para aqueles que não têm. Eu garanto a vocês que 99% destes estão preparados para fazer, na utopia de um paraíso na terra, o que eles fizeram comigo. Destruíram esse ombro aqui, ó. Me humilharam, me espancaram, me degolaram, e todos os meus amigos esquerdistas, quando eu contei, só faltou eles dizerem: o Lula foi salvo? Eles não dão a mínima para a gente. E nós aprendemos dentro da fé cristã e dentro da razão que os ateus são até melhores do que todos estes, pois eles sabem muito bem que mais vale uma pessoa do que o próprio alimento. Pois para que ter o alimento se não tem aquele para quem comer? Então as leis e as prioridades são vencidas pelas vontades de um mundo melhor. Então é isso. Esses ministros vagabundos desgraçados condenam o fato consumido como o 8 de janeiro, mas negam as preposições da grande fala, que apenas uma frase, sem contexto, é uma forma para criar pretextos, narrativas, que foram dadas nessa PL das fake news, que nada mais é do que um pensamento, um código, para poder colocar nas plataformas de redes sociais, para paralisar pessoas como eu e tantos pelo Brasil a denunciar esses projetos de poder. Não existe outra verdade. Sou eu, João Ricardo, que vos falo. Alguém que jamais mentirá para vocês e não tirará nem simplesmente uma balinha para dar para outras pessoas. Meus queridos amigos, com muita alegria, de segunda a segunda, mesmo com muitas dores, polícia militar, polícia civil e toda essa estrutura que há, ninguém me deu nenhum sequer apoio. E eu, em silêncio, em relação a isto, vou vivendo. Pois nesse vasto céu azul tem aquele que não dorme, que sabe todas as coisas, e nesse eu confio. Então é isso, meus queridos amigos. Eles justificam a tomada de poder e seus pensamentos para o pobre e negam a maior das soluções para o pobre, prepará-lo, assim como até esse infeliz Karl Marx também não errou tanto. Falou sobre a emancipação do indivíduo para ser livre, tendo em si mesmo uma boa filosofia, o conhecimento que foi citado e aconselhado por uma pessoa do século XVIII que faleceu no século XIX, dizendo ao próprio Karl Marx que a filosofia dele tinha muitos erros, que ele deveria aprender um pouco sobre Adam Smith. Ele aprendeu um pouquinho, e esse pouquinho foi o suficiente para dar a todos esses comunistas no Brasil uma filosofia para salvar o mundo. E sabendo que o pai do marxismo foi aconselhado por quem sabia muito mais. Durkheim deixou muito bem claro que não existe uma filosofia que resolverá todos os problemas de uma sociedade, que trará o paraíso, mas muitos desconsideram o simples fato da palavra, que dá poder, e o poder nada mais é do que aquilo que nós temos dentro da mente de nossos corações, que nos poderá dar orientações para seguir os caminhos reais para uma vida. Palavras são vidas.
são química, são matemática, que nos dão conduções para sabermos quem nós somos, o que nós fazemos e jamais tratar o culpado como inocente. É isso que nós estamos vendo na política, nas instituições. Eu digo a todo o meu querido Brasil, com muita alegria, em dizer, pelo projeto de poder de cuidar dos pobrezinhos, dos camponezinhos, eles negam o que está acima do poder do homem. É a capacidade do próprio homem de saber quem o é e reconhecer que é a palavra que cura, que é a informação que subverte as ignorâncias. E nós, errando em busca de acertar, vamos crescendo ainda mais, ao invés de espíritos, de entidades, como livro de sonhos, como cartas marcadas, que todos estes santos, essas entidades, eu os mandaria para uma clínica para tratar alcoólicos anônimos ou narcóticos, pois tanto esses espíritos com esses médios fazem parte de uma psicose de salvação, que é a própria imprudência da incapacidade do ser humano de compreender pela palavra as mudanças de seus procedimentos. Aqui quem vos falou sou eu, num giro de 360 graus para todo o meu querido Brasil. Tchau!